Olá pessoal, boa tarde, galera do nono ano. Vão registrando aí a frequência, pessoal, no WhatsApp, que eu vou acompanhar a frequência por lá, viu? Porque a aula hoje é gravada, conforme foi combinado na semana passada, né? A gente teve aula gravada do oitavo e agora nessa semana aula gravada para vocês, porque no momento eu vou estar ao vivo com os meninos do oitavo ano. Então é o seguinte, hoje nós vamos estudar operações com raízes, mas antes de nós iniciarmos esse estudo, vamos concluir aquele exercício de ontem, que a gente viu aí na segunda-feira, com a questão 36, que eu achei ela bastante interessante. Então a gente vai, por mais que você não tenha feito ela porque eu não indiquei, mas eu acho interessante que você faça. Deixa um espaço aí no seu caderno, faça essa questão, apesar de que eu já vou logo corrigir, mas aí faça e mande fotos de que você realmente fez. Diz o seguinte: nos cálculos, use π igual a 3,1. Qual destas regiões planas tem maior medida de perímetro? Qual dessas regiões planas tem maior medida de perímetro? A circunferência circular aqui ou a retangular, né? É a região. Qual é o perímetro aqui é maior? É o circular ou retangular? E qual tem maior medida de área? Então são medidas totalmente diferentes de fazer o cálculo. Como é que a gente vai fazer? Primeiro o perímetro, comprimento da circunferência. O comprimento da circunferência vai ser circunferência igual a 2 vezes o π vezes o raio. Essa é a forma do comprimento da circunferência. Então, circunferência vai ser 2 vezes 3,1 vezes o raio, que é 5 centímetros, vezes 5. Circunferência vai ser igual. Se eu multiplicar 2 vezes 5, dá 10. E 10 vezes 3,1 vai dar 31. Certo? Porque aí, multiplicando por 10, a vírgula vai uma casa para frente. Então, vai dar 31 centímetros. Esse é o perímetro dessa circunferência. Agora, o perímetro aqui desse retângulo, que é outra região plana, é muito fácil de ser calculado, que é 5 vezes 12, né? Aí 5 vezes 12 é fácil, é 60. O perímetro do retângulo. O perímetro vai ser igual a 5 vezes 12, que é igual a 60 centímetros. Portanto, a área do perímetro retangular é bem maior do que do circular. Vamos aqui ao item B. Mas ele pede também, tem outra questão aqui, ó. Ele pede qual tem maior medida de área, né? Na realidade, eu aqui na região plana circular, eu calculei o perímetro, e na outra eu já me antecipei, já calculei, foi a área, ó. A área deu 60 centímetros quadrados. Calculei, era para ter calculado o perímetro, calculei logo, foi a área. Pronto, mas deixa quieto aqui, vamos aproveitar, isso aqui é a área. Vamos calcular o perímetro da região retangular. Então o perímetro vai ser 12 em cima com esse 12 embaixo, vai dar 24, né? 24, aí se tem 5 de um lado e 5 do outro, dá 10. 24 com 10, 34. Então o perímetro é igual a 34 centímetros. Portanto, entre 31 e 34, a região do retângulo tem maior perímetro. Esse aqui tem maior perímetro. Agora a área. A área dele, dessa região retangular, tem 60 centímetros quadrados. Agora vamos calcular a área da circunferência. A área da circunferência, a fórmula é π vezes o raio ao quadrado. Então a área da circunferência, sabemos que o π é 3,1
e o raio é 5. Então fica 5 ao quadrado. A área da circunferência vai ser 3,1 vezes 25. Vamos fazer essas continhas aqui. 25 vezes 3,1. 1 vezes 5 é 5. 1 vezes 2 é 2. 3 vezes 5 é 15. Bota o 5, leva 1. 3 vezes 2 é 6 e 1 é 7. Somando tudo, 5, 7 e 7. Uma casa após a vírgula dá 77,5 centímetros quadrados. Essa é a área da circunferência. A área da circunferência é igual a 77,5 centímetros quadrados. Beleza? Então, pessoal, o perímetro maior é da região retangular, mas a área maior é da região circular. Tá certo? Que deu o quê? 77. E aqui só deu 60. Então é isso aí. Vamos ao item B. O item B diz o seguinte: qual destes sólidos geométricos tem maior medida de volume? O cubo, o bloco retangular ou o cilindro? E a menor medida de volume? Então, quando a gente fizer dos três, a gente sabe qual é a maior e qual é a menor. O bloco retangular, ele tem a mesma forma de cálculo do cubo. É só multiplicar largura vezes comprimento vezes altura. Então, esse daqui vai ser 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4 é 16 e 16 vezes 4 é 64. Certo? Esse 1 aqui, ó. Vamos pegar esse 2. Vai ser 4 vezes 3 vezes 5. 3 vezes 4 é 12. 12 vezes 5 é 60. Então, o 2 aqui está com a medida de volume maior. Mas aí falta ver o cilindro, né? Terceiro aqui, o cilindro. Aí o cilindro já tem outra forma de cálculo. O cilindro é o seguinte: volume do cilindro vai ser π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Vai ser πr ao quadrado vezes a altura. Então, o volume do cilindro vai ser, o π é 3,1. O raio, qual é o raio aqui desse cilindro? Ó, se o diâmetro, veja bem, de um lado para o outro está dando 4. Ó. Então, o raio é 2, certo? Vezes 2 ao quadrado, vezes a altura. A altura dele aqui é 5 centímetros. Ó. Então, vezes 5. Continuando. Um deu 64, o outro deu 60. E agora vamos ver o volume do cilindro. O volume do cilindro vai ser 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 5 é 20. Então vai ser 20 vezes 3,1. 20 vezes 3,1. 1 vezes 0 é 0. 1 vezes 2 é 2. 3 vezes 0 é 0. 3 vezes 2 é 6. Somando tudo, 2, 6. Uma casa depois da vírgula, 62. O volume do cilindro é 62 centímetros cúbicos, né? Aqui é volume, então vai ser centímetros cúbicos. Centímetro cúbico, centímetro cúbico e centímetro cúbico. Então, qual deles tem maior volume? Quem tem maior volume vai ser o cubo, né? O cubo tem maior volume, 64 centímetros quadrados, cúbico. E quem vai ter menor volume vai ser o bloco, esse bloco retangular, tá certo?
Então, esse aqui tem o maior volume, e esse aqui tem o menor volume. Beleza, pessoal? Então, era só essa questão aqui que eu queria ver com vocês, porque envolve várias fórmulas de área, de perímetro e de volume. E é importante que a gente esteja ligado nessas fórmulas, como é que se calcula. Por exemplo, digamos que seu pai vai fazer uma cisterna, né? Um tanque para armazenar água, ou então um consumidor, uma fossa, e ele faz com anéis aqui de manilha, aí não sabe quantos metros de líquido vai caber aqui. Aí você, como estudante do 9º ano, tem a obrigação de saber usar essa fórmulazinha bem aqui, ó, volume do cilindro, né? Saber que isso aqui é um cilindro. Volume do cilindro é π vezes o raio ao quadrado vezes a altura, tá certo? Então é isso aí, vamos dar continuidade agora com operações com raízes, né? Já é um assunto novo. Bom, dando sequência aqui ao nosso estudo, exatamente com operações com raízes, né? Operações com raízes. Então existem algumas regrinhas, algumas propriedades que a gente tem que saber. Dependendo de qual é a operação, aí a gente tem que ver se pode ou se não pode realizar determinadas situações operatórias. Então, muitas vezes é conveniente deixar o resultado de uma operação ou a resposta de uma situação problema na forma de raiz, seja porque se quer um resultado preciso e não aproximado, seja porque facilitará simplificações posteriores. Nesses casos, precisamos saber operar com raízes. É o que você vai estudar agora. Aí, para quem já esqueceu, né, vamos relembrar um pouco aqui a estrutura, né, da radiciação. Nós temos aqui raiz enésima de A igual a B, né? Aí vamos dar nome a esses elementos. O N aqui é o índice, né? É o índice. Se for 2, esse índice for 2, não precisa botar. Subtentes, que é raiz quadrada, só precisa botar de 3 para cima. Raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta. E o menor valor que é colocado aqui no lugar de N é 2. Então vai ser N vai ser maior ou igual a 2, sempre. No caso aqui desse símbolo, se chama o radical, né? O símbolo do radical. Símbolo radical. Aí tem o A, é o radicando. Tá mais para cima, que tá pegando aqui a imagem. O A é o radicando. E o B é a raiz. Pronto, o B é a raiz. Então vamos ver aqui. Diz, reúna-se com o colega, né? Como é que reúne na situação agora? Aí, observem como Henrique e Giovanni efetuaram a multiplicação seguinte, ó. Raiz quadrada 16, veja que não tem nenhum índice aqui, então é porque é 2, ó. Subtentes que é 2. Raiz quadrada de 16 e raiz quadrada de 4. Olha só o que foi que eles fizeram. A raiz quadrada de 16, você procura um número que multiplicado por ele mesmo dá 16, então é 4. Raiz quadrada de 16 é 4, multiplicado por raiz quadrada de 2, que é 2. Por que raiz quadrada de 16 é 4? Porque 4 vezes 4 é 16. Raiz quadrada de 4 é 2. Porque 2 vezes 2 é 4. Então vai ser 4 vezes 2 igual a 8. Beleza. Mas poderia também fazer o seguinte. Pegar esses dois radicais aqui, estão separados por um produto, por uma multiplicação, certo? Então eles são fatores. Aí você pode pegar esses dois fatores e colocar num radical só.
Bota 4 vezes 16. 4 vezes 16 dá 64. E a raiz quadrada de 64 é exatamente 8. Ó. Dá na mesma. Tanto faz fazer separadamente como fazer de uma vez só. Raiz quadrada de 64 é igual a 8. Deu o mesmo resultado. Será que isso sempre acontece na multiplicação de raízes? Será que essa conclusão é válida para outras operações com raízes? Bom, para verificar se essa conclusão é válida para as operações com raízes, copiem cada par de operações no caderno e complete-as. Bom, isso aqui é mais uma explicação, né? Então vocês não vão copiar não, deixa para copiar a atividade. Então veja bem, a raiz quadrada de 25 é 5, a raiz quadrada de 4 é 2, 5 vezes 2 é 10, certo? Então, eu posso tornar esses dois radicais aqui um radical só. Poderia muito bem ser raiz de 100, ó. Porque 25 vezes 4 é 100. E a raiz de 100 é 10. Então, veja que aqui nós temos a raiz aqui é 3. Qual é o número, qual é o quadrado perfeito que tem raiz 3? É o 9. Por quê? Porque 3 vezes 3 é 9. Então, raiz quadrada de 9 é 3. Raiz quadrada de 16 é 4. Portanto, 3 vezes 4 é 12. Aí fica fácil, ó. Você pega 12 vezes 12 é 144. Portanto, 9 vezes 16 também é 144. Isso nós estamos fazendo o quê? Multiplicações. Vamos ver essa daqui. Raiz quadrada de 25. Aliás, tem que ajeitar logo aqui num só. Ó, 25 vezes 4 é 100. E a raiz quadrada de 100 é 10. Por que é 10? Porque 10 vezes 10 é igual a 100. Deixa eu mostrar aqui para vocês relembrarem. Ó. Raiz quadrada de 100 é igual a 10. Como é que funciona isso? Você imagina que aqui tem um 2. Esse 2 aqui é o coração desse radical. Se esse 2 sair daqui, sair da radiciação e for virar potência, esse radical aqui se acaba. Então, veja bem, vamos deslocar esse 2 para cá. Ó. Pronto, ele saiu, deixou de ser índice, virou potência. Virou expoente. Então vai ficar o quê? Vai ficar só o 100, porque esse radical aqui se acaba. Se acabando o índice, acaba o radical. Vai ser igual a 10 ao quadrado. Ó. O índice foi lá, para o outro lado virar expoente. Realmente isso aqui é verdade. Ó. 100 é igual a 100. Beleza? Então vamos aqui. Qual é o número que multiplicado com 16 vai dar 144? É o 9, né? Acabamos de fazer, ó. 9 vezes 16 é 144. E a raiz quadrada de 144 é 12. Por quê? Porque 12 vezes 12 é 144. Isso são propriedades aqui que a gente usa na multiplicação. Agora vamos para a divisão. Na divisão, nós temos aqui uma radiciação dividido por outra radiciação. Então, a raiz quadrada de 100 é 10. A raiz quadrada de 25 é 5. 10 dividido por 5 é 2. Então, pronto. A raiz quadrada de 100 dividido pela raiz quadrada de 25 é 2. Aqui na frente, se eu posso pegar esses dois radicais, ó, são dois radicais separados. Como? Eu só posso fazer isso se o índice for o mesmo. Aqui o índice é 2 e aqui o índice é 2. Se os índices forem diferentes, eu não posso fazer isso aqui. Botar num só. Serve também para multiplicação. Você só pode transformar dois radicais num só se a multiplicação for de radicais de mesmo índice. Assim também como a divisão. Então, aqui tinha dois radicais, transforma num radical só. Ó, o índice é o mesmo, é 2.
100 dividido por 25 dá 4, ó. 100 dividido por 25, isso aqui dá 4, tá aqui o 4. E a raiz quadrada de 4 é 2. Veja que é o mesmo resultado. A raiz quadrada de 1 é 1. E a raiz quadrada de 4 é 2. Então, ficou o quê? 1 meio. Transformando esses dois radicais em um radical só, já que eles têm mesmo índice, ó, índice 2, índice 2. Então, fica raiz quadrada de 1 quarto. A raiz quadrada de 1 é 1 e a raiz quadrada de 4 é 2. Então, fica 1 quarto. Dando continuidade, temos raiz quadrada de 16, vai ser o quê? Vai ser 4. Mais raiz quadrada de 9 é 3. 4 mais 3 é 7. Beleza? Aí, pessoal, aqui já não é que nem o raiz quadrada de 16 mais raiz quadrada de 9, não é a mesma coisa, não. Isso a gente coloca dentro do mesmo radical quando é multiplicação e divisão. Quando é adição, a coisa é diferente. Eu vou somar aqui, ó, 16 mais 9. 16 mais 9 dá 25. 16 mais 9 dá 25. E a raiz quadrada de 25 é 5. Percebe aí como não é a mesma coisa? Ó? Juntar os dois em forma de adição, um radical só, não é a mesma coisa que multiplicação, não. E nem divisão. O resultado aqui foi 7, aqui o resultado foi 5. Totalmente diferente. Vamos na subtração. Raiz quadrada de 100 é 10. Raiz quadrada de 36 é 6. 10 menos 6 é 4. Agora vamos subtrair aqui, ó. Raiz quadrada de 100 menos 36, colocando ele num radical só. 100 menos 36 vai dar 64. 64. E raiz quadrada de 64 é 8. Ó, nada a ver com essa resposta aqui. São situações totalmente diferentes. Raiz quadrada de 25 é 5. Raiz quadrada de 0 é 0. 5 mais 0 é 5. Aqui, 25 mais 0 num radical só vai dar 25. E a raiz quadrada de 25 é 5. Nesse caso aqui deu certo, por quê? Porque o zero não está influenciando, né? O zero não está influenciando. Mas nem sempre vai acontecer isso. Raiz quadrada de 16 é 4. Menos raiz quadrada de 16 é 4. 4 menos 4, 0. 16 menos 16 dá 0. Raiz quadrada de 0. E a raiz quadrada de 0 é 0. Então, em alguns casos dá certo, mas em outros nem sempre vai dar certo. Aqui deu certo porque tem um 0, que não vai estar causando alteração. Né? E esse último aqui vai estar anulando os dois, por conta do 0. Então é isso. Na multiplicação e na divisão, você colocando dois radicais em um radical só, o resultado não altera. Já que na adição e na subtração, altera sim. Então diz aqui conversem, né? Não dá para conversar porque a situação não permite. Bom, vamos ver agora como é que fica multiplicação de raízes. Situações quaisquer de multiplicação. Vamos aqui a algumas propriedades. Veja bem, você analisou alguns exemplos de operações com raízes quadradas de números naturais no explorar e descobrir. Veremos agora que na multiplicação de raízes quadradas temos sempre raiz quadrada de A vezes raiz quadrada de B em radicais diferentes, podem ser unidos em um radical só através de um produto desses radicandos. Radicando A vezes radicando B dentro de um radical só. Agora,
Com A e B, números reais positivos ou nulos, né? Esses números reais podem ser positivos ou nulos. Não são número negativo. Cuidado. Esses números aqui não serão negativos. Pode ser zero ou positivo. Negativo, não. Depois eu vou dizer por que não pode ser negativo. Vamos justificar essa propriedade da multiplicação de raízes quadradas. Como a radiciação e a potenciação são operações inversas, podemos escrever da seguinte forma. A raiz quadrada de A vezes a raiz quadrada de B elevado ao quadrado, tanto a raiz quadrada de A está ao quadrado, tá aqui, ó, como B, a raiz quadrada de B também está elevada ao quadrado. Nós pegamos aqui dois radicais que estão juntos dentro do mesmo parênteses e aqui nós fizemos aqui uma distribuição. O primeiro fator está ao quadrado, assim como o segundo fator também está ao quadrado. Tá certo? Então, aí, pessoal, é como se deslocasse esse 2 aqui pequenininho do índice para cá para baixo. Ó. Aí fica 2 dividido por 2. 2 dividido por 2 é 1. Na hora que eu trago esse 2 pequenininho para cá para baixo, para dividir, esse radical se acaba. Aí fica só o A. Então, para fazer logo direto, a gente faz assim, ó, 2 divide com 2, sobrou só o B. Então fica A vezes B, tá certo? Da mesma forma que eles unidos em um radical só, raiz quadrada de A vezes B, você elimina esse 2 aqui, com esse 2 que está fora, fica A vezes B. Como é que é essa eliminação? Essa eliminação é transformando a radiciação em uma potenciação, certo? O que acontece é o seguinte, ó, esse 2 aqui, esse 2 que está bem aqui, ele vai para debaixo, ó, ele vai para debaixo desse 2 que é expoente. Aí eu faço a divisão, 2 dividido por 2 é 1. Aí se acaba o radical, fica só o radicando, A vezes B, beleza? Então, podemos confirmar que raiz quadrada de A vezes raiz quadrada de B ao quadrado, certo? Pode ser colocado em um radical só, raiz quadrada de A vezes B ao quadrado. Aí o que acontece? Divide 2 com 2, sobra A vezes B. Isso aí a gente vai ver utilizando números, né? Aqui nós estamos vendo letra, mas vamos utilizar essa propriedade com os números, que aí facilita o entendimento, certo? E aí, turma, só um detalhezinho, viu? Não esqueça de fazer a frequência, viu? Lá no WhatsApp. Não vão deixar de botar o nome lá, não. Aí, como eu estava dizendo, vamos ver esses exemplos que foram dados aqui de forma algébrica, de forma com letras, agora de forma numérica, né? Quando os quadrados de números reais positivos ou nulos são iguais, podemos dizer que esses números também são iguais. Logo, justificamos a propriedade enunciada acima. Quando vamos multiplicar raízes quadradas, às vezes extraímos as raízes e às vezes multiplicamos os radicandos para extrair a raiz quadrada do resultado dessa multiplicação, conforme a conveniência. Veja alguns exemplos. Quando ele diz conforme a conveniência, você pode fazer isso logo ou deixar para fazer depois, de acordo com o que você achar melhor. Conforme sua conveniência mesmo. Então veja bem, quando você faz assim, ó, raiz quadrada de 9 vezes raiz quadrada de 4, você pode fazer raiz quadrada de 9 é 3, raiz quadrada de 4 é 2, 3 vezes 2, 6. Aqui fica legal, dá para fazer numa boa. Porém, nessa situação aqui, não presta, porque raiz quadrada de 2 você não sabe tirar. Não tem como. Vai dar um número irracional, raiz quadrada de 2. Mas se eu colocar o 2 e o 18 num radical só,
Aí vai dar 2 vezes 18 dá 36. E raiz quadrada de 36 é 6. Aí é melhor, no caso, tirar a raiz só depois. Vai depender de cada situação. Por exemplo, se eu pegar aqui raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 5, vai dar igual a raiz quadrada de 15, certo? Aí se eu pegar aqui raiz quadrada de 8 vezes raiz quadrada de 2, vai dar 8 vezes 2, que é 16. Aí esse aqui tem raiz quadrada. Ó. Raiz quadrada de 16 é 4. Porque 4 vezes 4 é 16. Mas não tem nenhum número que multiplicando por ele mesmo dê 15. Aí por isso não é um quadrado perfeito. Esse procedimento vale também para raízes cúbicas de índice 3, raízes quartas de índice 4, raízes quintas de índice 5, enfim, para raízes enésimas, ou seja, qualquer raiz com índice, qualquer índice maior que 2, maior ou igual a 2. Exemplo, mas como eu falei antes, os índices têm que ser o mesmo. Não pode ser um raiz cúbica e o outro raiz quadrada, não. Assim não pode. O índice tem que ser o mesmo. Então, raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 2 vai dar o quê? Vai ser raiz cúbica de 2 elevado a 3, ó. Que dá 8, né? Vai dar raiz cúbica de 8, ó. Porque 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E aí, 8 é a mesma coisa que 2 elevado a 3. Então, a raiz cúbica de 8 vai dar 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 é 4 e 4 vezes 2 é 8. Certo? Continuando. Raiz quarta de 16 vezes 81. Aqui está num radical só e eu posso quebrar em 2 radicais para facilitar a minha vida. Do mesmo jeito que a gente pode pegar 2 e juntar em um só, eu posso pegar um e separar em 2. Então eu posso fazer raiz quarta de 16 vezes raiz quarta de 81. A raiz quarta de 16 é 2, porque se você pega, ó, 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 vai ser 8. E 8 vezes 2 é 16. Então, raiz quarta de 16 é 8. Ou é 2. Do mesmo jeito que a raiz quarta de 81 vai dar 3. Ó, raiz quarta. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Então, a raiz quarta de 81 é 3. E aí, tirando essas raízes, 2 vezes 3 é 6. Portanto, tanto faz separar como juntar. Se você fizer 16 vezes 81 e fizer a raiz quarta, vai dar 6 do mesmo jeito. Vamos aqui ao outro exemplo. Raiz sétima de 8 vezes raiz sétima de 16. Olha só. Fatorando aqui o 8, como é que é esse fatorando? Assim, ó, 8 dividido por 2 dá 4, dividido por 2 dá 2, e dividido por 2 dá 1. O que eu tenho aqui? 2 ao cubo, ó. Pronto, foi fatorado. Ó. Eu troquei o 8, foi trocado esse 8 aqui, por 2 elevado ao cubo. Fatorando 16, ó. Dá 2 elevado à quarta. 16 por 2 dá 8. Por 2 dá 4. Por 2 dá 2. E por 2 dá 1. Então, deu 2 elevado à quarta. 16 dá 2 elevado à quarta. Aí, o que acontece aqui? Eu tenho raiz sétima e raiz sétima. Posso muito bem juntar, botar num radical só, esses radicando aqui, ó. 2 ao cubo vezes 2 à quarta. Aí, minha gente, o que acontece? Não sei se vocês estão lembrando aqui da propriedade, que multiplicação, presta atenção aí, ó. Olha só. 2 elevado à quarta.
multiplicação de potências, ó, potência 3, potência 4, o expoente. Multiplicação de potência com mesma base, a regra diz, repita a base e some os expoentes, ó, 3 mais 4. 3 mais 4 não é 7? Então fica 2 elevado a 7. Pronto. O que aconteceu aqui? Foi uma saída para eu conseguir resolver essa operação aqui, ó. Eu consegui um expoente para o radicando igual ao índice, que aí é só cortar, ó, dividir esse com esse. Você traz esse índice para debaixo desse 7 e faz a divisão. 7 dividido por 7 é 1. Aí sobra quem? Somente o 2. Então são diversas as propriedades e nós vamos estudar aqui uma por uma, tornar prática aqui nos exercícios, que aí o entendimento fica melhor ainda. Por exemplo aqui, raiz quarta de 16 vezes raiz quarta de 81, tudo num radical só. Vamos separar esses radicais. Raiz quarta de 16 vezes raiz quarta de 81. Aliás, esse daqui já foi feito. Falta esse de baixo aqui, ó. Raiz quinta de 7 a décima vezes raiz quinta de 7 elevado à quinta vezes 7 elevado à quinta. Ora, aqui está se oferecendo para a gente juntar os expoentes, ó. Aqui eu tenho expoente 10. Para isso aqui virar expoente 10, é só conservar a base 7 e somar os expoentes. 5 mais 5, 10. Pronto. Então fica o primeiro, ó. Fica o primeiro. Você pega raiz quinta de 7 elevado a 10 vezes raiz quinta de 7. No caso aqui também é 10, mas aí ele está simplificando. Ó. Perceba aqui onde é que acontece essa simplificação. Você pega aqui raiz quinta de 7 elevado a 10 vezes raiz quinta de 7 elevado a 5 vezes 7 elevado a 5. Aí vai fazer a simplificação bem aqui. Bem aqui nessa partezinha existe aqui a transformação. Que transformação é essa? Como aqui ele quer que o índice seja igual ao expoente interno para poder eliminar, ó, dividir 5 por 5, e aqui não está dando certo porque aqui é 10, né? Aqui é 10. E aqui também vai virar 10, ó. Quando eu junto esse 7, eu repito a base 7, ó. Repita a base 7 e somos os expoentes. 5 mais 5 dá 10. Aí por que aqui ele não repetiu? Porque ele fez a divisão aqui, ó. Ele dividiu 10 por 2, virou 5. E dividiu também 10 por 2, virou 5. Pronto, então ele tem 5 no índice e tem 5 no expoente. Podendo se livrar, ó, desse 5. Divide 5 por 5, vai dar 1. Sobrou 7. Divide 5 por 5. Sobrou 7. 7 vezes 7, 49. Então a raiz de tudo isso aqui é 49. Então são assim muitas mesmo as propriedades. E não dá pra gente aprender tudo assim de uma hora para outra não, memorizar não. Mas aos poucos a gente vai treinando, vai fazendo exercício e vai conseguindo, vai conseguindo aplicar uma por uma. Veja bem essa situação. Raiz enésima de A vezes raiz enésima de B. Então eu posso transformar isso aqui num radical só. Raiz enésima de A vezes B. Com A e B números positivos ou nulos, sendo que N é natural, maior ou igual a 2. O índice tem sempre que ser maior ou igual a 2. Vimos aí multiplicações. Agora vamos às propriedades da divisão. Divisão de raiz. A propriedade da divisão de raiz é muito parecida. Se o índice aqui, ó, se o índice é o mesmo daqui, eu posso juntar os dois em um radical só. Raiz enésima de A dividido por B. Essa representação aqui também é uma divisão. Raiz enésima de A
dividido por raiz enésima de B é a mesma coisa que botar a raiz enésima de A sobre B em um radical só. Sendo que o A e o B são números reais, A maior ou igual a zero, ó, o A maior ou igual a zero, e o B tem que ser maior do que zero, com N natural maior ou igual a 2. Lembrando que esse B aqui também tem que ser maior do que zero. A raiz enésima aqui, se a raiz for, o índice aqui for par, o radicando nunca pode ser negativo. Só pode ser negativo se o índice for ímpar. Então vamos lá, vamos botar na prática. Raiz quadrada de 1 sobre raiz quadrada de 2. Eu posso colocar no radical só. Raiz quadrada de 1 sobre 4. Sobre 2 não, sobre 4. A raiz quadrada de 1 é 1, por quê? Porque 1 vezes 1 é 1. E a raiz quadrada de 4 é 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 é 4. Professor, por que você diz 2 vezes 2? Porque o índice aqui é quadrado. O índice é quadrado, é 2 vezes 2. Se fosse cúbico, eu diria 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes. Então, raiz quadrada de 200 dividido por raiz quadrada de 2, desse jeito aqui é muito ruim de calcular, porque não existe raiz quadrada de 200. Mas na hora que eu boto no radical só, já facilita. Ó. 200 dividido por 2 é 100. E raiz quadrada de 100 é 10. Já fica tudo bem mais fácil. Certo? Fica tudo melhor. Estamos a mais de 40 minutos já. Vamos terminar aqui e orientar o exercício. Vamos aqui. Raiz cúbica de 8 e dividido por raiz cúbica de 27. Sempre lembrando, eu só posso botar num radical só se for raiz quadrada, raiz quadrada, raiz cúbica, raiz cúbica. Se for índices diferentes, não pode juntar num só não. Então vamos lá. Raiz cúbica de 8 é 2. Raiz cúbica de 27 é 3. Então fica 2 terços. Por quê? Porque cúbica aqui, ó. Porque 2 vezes 2 vezes 2, ó. 3 vezes, ó. Ele aparece. Vai dar igual a 8. E o 3? 3 vezes 3 vezes 3. Tem que aparecer aqui 3 vezes, ó. 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 3 é 27. Por isso que a raiz cúbica de 27 é 3. Também juntando essa raiz quarta aqui num só. Raiz quarta de 32 dividido por raiz quarta de 2. Juntando no mesmo radical, 32 por 2 dá 16. E raiz quarta de 16 é 2. Veja bem, raiz quarta, ó, então fica 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. O 2 vai aparecer 4 vezes, ó, porque a raiz é quarta. Então, multiplicando, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. Por isso que a raiz quarta é 16. Então, em particular, quando n é igual a 2, temos raiz quadrada de A sobre raiz quadrada de B é igual a raiz quadrada de A sobre B, sem precisar botar o índice. Vamos aqui ver o que tem mais. Bom, dando continuidade, nós temos ainda aqui, estamos vendo a propriedade, né, da multiplicação e divisão de raízes, né, quadradas, cúbicas, quartas. E aí vamos fazer a simplificação de raízes quadradas não exatas. A gente estava trabalhando com raiz quadrada exata, agora vamos ver como é que fica a não exata. Veja bem o número raiz quadrada de 225. Esse aqui é exato. Raiz quadrada de 225 é 15. Por quê? Porque 15 vezes 15 é 225. Mas digamos que eu não saiba assim fazer a raiz quadrada de 225. Aí eu tenho a opção de ficar fatorando. Tem a opção de fatorar. 225
dividido, deixa eu ver se dá por 3, ó. 5, 2 mais 2, 4, 4 mais 5, 9. 9 dá por 3. Então isso aqui também dá por 3. 225 dá por 3. Bora ver quanto é que dá essa continha aqui. 225 por 3. 22 por 3 dá 7. 22 por 3 dá 7. Aliás, é para botar o 7 é aqui. 22 por 3 dá 7. 7 vezes 3, 21. Para 22, 1. Baixa o 5. 15 dividido por 3 dá 5. 5 vezes 3, 15. Para 15, nada. Dá 75. Pronto, 75. 75 por 3 dá 25. 25 não dá por 3, 25 dá por 5. 25 por 5 dá 5. E 5 por 5 dá 1. Então nós temos dois pares aqui, ó. Um par de 3, então vai ser 3 ao quadrado, vezes 5 ao quadrado. Ó, o 3 se repete duas vezes e o 5 se repete duas vezes. Substituindo aqui, nós vamos ter... eu posso quebrar isso aqui em 2, ó. Raiz quadrada de 3 ao quadrado, vezes raiz quadrada de 5 ao quadrado. Cortando aqui esse índice com esse expoente, sobra 3. Cortando esse índice com esse expoente, sobra 5. 3 vezes 5, 15. Eu achei até mais trabalhoso de ficar tentando 10 vezes 10, 11 vezes 11, 12 vezes 12. Talvez assim fosse mais rápido. Mas aqui tudo bem, deu certo. E quando chega nesse, que é raiz de 12, e aí raiz de 12 não é um quadrado perfeito, mas é assim, pessoal. O quadrado perfeito que vem antes do 12 é raiz de 9. E o quadrado perfeito que vem depois do 12 é raiz de 16. E aí raiz de 12 vai ficar bem aqui no meio. Vou até botar com uma cor diferente, ó. Vai ficar aqui no meio, ó. Raiz quadrada de 12. Não é um quadrado perfeito. Aí o que acontece? A raiz quadrada de 9 é 3. E a raiz quadrada de 16 é 4. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. E a raiz quadrada de 12 não tem. Vai ser maior do que 3 e vai ser menor do que 4. Mas aí a gente pode extrair a raiz o máximo possível. Como é que a gente faz? Extrai o máximo possível? Fatorando. Você pega 12, divide por 2. Como a raiz é quadrada, você procura formar fatores de 2 em 2. Se a raiz fosse cúbica, você organizaria fatores de 3 em 3. Dependendo do que der. 12 por 2, 6. 6 por 2, 3. 3 só dá por 3. 3 por 3, 1. Pronto, acabou. Então eu consegui formar um grupo formar um par. Então tá aqui, ó. Tá aqui ele fatorado, ó. 2 ao quadrado, né, que é 2 vezes 2. 2 ao quadrado vezes 3. Onde eu posso cortar esse índice com esse expoente. E esse 2 aqui, ele tem raiz. Porque 2 ao quadrado é 4. Quanto é a raiz quadrada de 4? Né? 2. Então pronto. Isso aqui, ó, dividindo esse índice com esse expoente, sobra 2. 2 vezes raiz de 3, ó. Agora, esse índice aqui, esse fator aqui, ele não pode sair daqui de dentro, porque ele não tem expoente 2. Só quem pode sair de dentro do radical é quem tem expoente 2. E o 3 não tem. Então fica 2 raiz de 3. É a forma mais simples de você representar a raiz quadrada de 12. Forma mais resumida. Beleza, vamos agora à introdução de um fator no radical. Introdução de um fator no radical. Veja bem, qual número é maior? 3 raiz de 5 ou 5 raiz de 3? Vamos descobrir. Não sei se é um pouco apagado, se dá para vocês visualizarem.
Como é que a gente faz para introduzir esse fator dentro do radical? Perceba que o fator está fora e ele deve ser colocado para dentro do radical, certo? Olha só, quando esse fator aqui está fora, é porque ele já esteve dentro aqui em algum momento. Então, quando ele estava aqui dentro, ele tinha expoente 2. Ele tinha expoente 2. Já que ele conseguiu sair daqui, é porque ele tinha expoente 2. Só quem consegue sair é quem tem expoente igual ao índice. Então, se ele voltar aqui para dentro de novo, ele ganha o seu expoente de volta. Então, está aqui, ó, raiz quadrada de 3 elevado a 2, vezes raiz quadrada de 5. Aí, quanto é que é? Ó? 3 elevado a 2 dá 9. 9 vezes 5, 45. Então, aqui já é o processo contrário. Em vez da gente pegar o 45 e fatorar, não. Aqui já está fatorado para chegar no 45. Agora, deu raiz de 45. Agora vamos ver quem é o maior. O 5 é fator externo. Botando ele para dentro do radical, ele ganha expoente 2, que nem o 3, ó. Ganhou expoente 2. Vezes raiz quadrada de 3. Sendo que 5 ao quadrado dá 25. E 25 vezes 3 dá 75. Então, percebe-se aí que raiz quadrada de 75 é maior do que raiz quadrada de 45. Portanto, 5 raiz de 3 é maior do que 3 raiz de 5. Com certeza. Vamos a outros exemplos aqui para a gente encerrar e fazer uma atividade. Veja outros exemplos de introdução de um fator no radical. Olha só. Esse bem aqui. Esse 7 está fora. E ele é um fator. Ele está multiplicando com raiz quadrada de 2. Para ele ir aqui para dentro, ele tem que ganhar o expoente 2. Ó, 7 ao quadrado. Se ele está fora, está sem expoente. Mas quando ele vai para dentro, ele ganha o expoente dele. Certo? E o 2 continua aqui, ó. Beleza? Então, quanto é que é 7 ao quadrado? 7 ao quadrado é 49. 49 vezes 2 vai dar 98. Vamos ver esse outro aqui. Se esse 2 for aqui para dentro, ele ganha o expoente dele, ó. Ele estava fora, esse fator aqui está fora. Quando ele foi aqui para dentro, ganhou o expoente 2. Se aqui fosse raiz cúbica, ele ganharia expoente 3. Então, vezes, ó, o que já está dentro aqui, que é o 2, vai dar igual a quanto? 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 2 é 8. Então, fica raiz quadrada de 8. Raiz quadrada de 8 é irracional, não tem não. Tem raiz cúbica de 8, mas raiz quadrada não. Botando esse 3 para dentro do fator, fica 3 ao quadrado vezes 2. 3 ao quadrado é 9. 9 vezes 2, 18. Então fica raiz de 18. Aqui é partindo do fatorado para a origem, né? Botando esse 5 para dentro do radical, ele ganha raiz cúbica. A raiz é cúbica, então ele ganha índice 3, ó. Olha só. Foi para cá para dentro, ganhou expoente 3. Vezes esse 5 que já está aqui, ó. Vezes esse 5. Então vamos lá. Vai ser 5 ao cubo, é 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. E 125 vezes 5 dá igual a 625. Tá certo? Beleza, turma? Então, são todos esses procedimentos que tem de propriedades de multiplicação e divisão de raízes, bem como simplificação de raiz e introdução de um fator no radical. Não esqueça, para introduzir um fator no radical, ele ganha o expoente igual ao índice. Por exemplo, isso aqui é quadrado. Isso aqui é raiz quadrada. Opa! Aqui é raiz cúbica. Faltou eu botar.
Aqui é raiz cúbica. E aqui também é raiz cúbica. Até o cara do livro aqui se equivocou, ó, porque é raiz cúbica e aqui é raiz cúbica. Esqueceu de botar. Até o cara do livro esqueceu. É raiz cúbica. Beleza? Então, vamos agora direcionar aos exercícios. Pronto, galera. Aqui para concluir o nosso trabalho, a nossa aula de hoje, vocês vão ficar aproveitando o restante do tempo para copiar e tentar responder essa atividade, tá certo? Então vocês vão fazer as questões 37, A, B, C, D, 38, A, B, C, D, E, 39, A, B, C, D, 40, A, B, C, D, E e F. Então, são essas atividades que vocês vão fazer. Vocês têm aí o livro, né? Do jeito que eu tenho essa imagem aqui, vocês têm aí no celular. Aí é só marque aí no seu caderno, ó. Dê uma pausada no vídeo, ou faça um print e copie e tente responder, beleza? Então é isso aí, pessoal. Fico por aqui, um abraço e até a correção dessa atividade. Mas aí, eu tô aqui vou pegar aqui a turma do 8º, né? Não posso estar dando conta das duas turmas, por isso que aqui já está gravado, antecipado. Mas aí, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato, mandar pergunta pelo WhatsApp, que aí eu tento responder, tá certo? Se ficar dúvida. Então, um abraço e até a próxima.